Graça e paz, queridos. Deus abençoe a vida de vocês nessa tarde. Aqui é o canal do Danley Medrado, te aproximando de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Simbora. Hoje nós iremos falar aqui a respeito de um tema muito importante para a sua vida, muito importante para a minha vida. Nós sabemos que Cristo, Ele é o único que pode nos conceder a salvação. Cristo, Ele é o único homem, né, que dá acesso a Deus. É por intermédio dele. Por isso que quando nós olhamos para dentro da Bíblia, a gente vai ver que Jesus, ele sempre, né, foi do interesse de Deus que ele pudesse salvar a humanidade. A Bíblia diz que desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, ele já tinha morrido. Aonde ele tinha morrido? Deus já tinha um propósito para a humanidade de entregar a Cristo pela fatalidade que iria ocorrer, né, ali no jardim do Éden, quando Eva, né, come do fruto e entrega seu marido Adão. E ali ambos se abrem os olhos e o pecado entra num ambiente perfeito. Então, não temos aqui uma diferenciação de que o ambiente em que eu estou pode me corromper. Não, não, não. Não existe isso. A escolha de se corromper parte de mim, parte de você. Porque, veja bem, Cristo estava no jardim. Cristo não, perdão. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, um ambiente perfeito, santo, tá? Lugar onde Deus tinha acabado de criar. Então, ali eles se contaminaram. Então, ali eles se corromperam, em um ambiente praticamente perfeito, né? Agora, se a gente for observar no livro de Daniel, quando a gente vê ali Daniel chegando, né, exilado por Nabucodonosor, a gente percebe que o ambiente em que Daniel ele está é propício para uma pessoa cair em tentação, cair em pecado, porém aqui está a diferença, né? De você ter a possibilidade, por mais que eu possa estar em um ambiente hostil, não é o ambiente que me contamina, tá bom? Mas é quem eu sou estando nesse ambiente. Prova disso é a gente ver a história de Noé. Noé estava vivendo em uma geração perversa, onde a gente iremos ler aqui daqui a pouco, onde o tema é salvação. E então Noé também ele foi participante disso, né? 1 Pedro diz o justo Ló também que afligia a sua alma por causa da transgressão, da maldade, do pecado de Sodoma e de Gomorra, tá? Então, mesmo em ambientes diferentes, né, o que vai contaminar você na escola, no curso, na faculdade, no seu trabalho, se tem escarnecedores, se tem pessoas zombadoras da tua fé, tá bom? O que vai fazer você se contaminar não são essas pessoas, tá? Mas é a tua decisão diante do ocorrido. Então eu só me contamino, eu só posso deixar algo entrar no meu coração quando eu tomo a decisão também de querer se contaminar. Exemplo disso a gente vê que quando Daniel ele chega dentro ali da Babilônia, Daniel ele propõe, ele coloca em seu coração em não se contaminar com as coisas que o rei ele come, com as coisas que o rei ele bebe, tá bom?
Então, o ambiente da Babilônia não encheu os olhos de Daniel, porque Daniel ele sabia que os manjares do rei era momentâneo, era passageiro, tá? Mas Daniel preservou, né, pela intimidade, pela presença dele, tá? E é isso que fez Daniel ele ter o nome que ele tem hoje dentro da Bíblia, tá? Deus honrou Daniel dentro da Babilônia, né, por causa de ele ter preservado a intimidade de Deus. Então, quando você zela por aquilo que vai edificar a sua fé, o seu relacionamento, quando ele está com Deus, quando ele está acima de qualquer coisa, Deus ele tem, né, projetos para a sua vida. Deus ele tem projetos para a sua casa. Deus ele tem projeto para a sua família, tá bom? Então, o que nós vamos falar aqui hoje a respeito de Noé. Olha o que a Bíblia ela diz a respeito de Noé. Cadê? Vamos ler aqui. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 8, diz bem assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, em uma sociedade totalmente contrária, né, às vontades de Deus, tinha ali uma pessoa, né, que Deus olhou para a terra assim e viu que essa pessoa era temente, que essa pessoa era reta, que essa pessoa andava com Deus, né? Andava, né? Ou seja, não que Noé andava literalmente com Deus, mas trilhava o caminho, né, que Deus se agrada, né? Quando nós andamos em um caminho em que Deus ele se agrada, né? Deus nos dará graça, Deus ele nos dará autoridade, autonomia sobre coisas, né? Então, Deus ele se agradou de Noé, porque embora todo mundo estava se corrompendo, a sociedade a qual Deus agora tinha acabado de criar, né, estava indo para um caminho errado. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, verso 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Então aqui a gente percebe, no versículo 6 diz, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Aqui a palavra aqui não quer dizer que Deus se arrependeu de ter nos feito. Não. Deus ele não se arrepende. Números diz que Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Como que em Números está dizendo que Deus não é filho do homem para que minta, né, e nem filho do homem para que se arrependa, sendo que em Gênesis capítulo 6, verso 6 está dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A Bíblia então se contradiz? Não, a Bíblia nunca. A Bíblia é inerrante, inexorável, irrefragável. A Bíblia ela não erra, não se contradiz. É porque no texto original aqui no hebraico, Deus ele teve um sentimento profundo, um pesar, sabe? Um pesar quando você vê algo que deu errado, né? E você fica triste por ter saído dessa forma. Então é isso que Deus ele sentiu. Quando ele vê que um homem é perverso em seu coração e está trilhando um caminho mau, que não foi isso que Deus preparou para ele, é isso que Deus ele teve, um sentimento de pesar. Não foi que Deus se arrependeu, porque a Bíblia não se contradiz, tá bom? Então Noé na sua geração foi achado justo diante de Deus. Mas aqui eu quero deixar um ponto, né, que ninguém por fazer justiça ou por fazer bondade, essa pessoa ela é salva, tá? Ninguém por dar roupa, ninguém por dar alimento, ninguém por fazer qualquer bondade nesse mundo é salvo, tá bom?
A Bíblia diz que Jesus ele fala bem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, tá bom? Então, o único meio de a gente se salvar é por intermédio da fé. Pela fé, pela graça, vós sois salvos, tá bom? Por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, tá bom? Mas as obras foram feitas para que nós andássemos nela. Então, quem é salvo, né? Foi salvo pela graça, pela fé, confessou Jesus, né? As boas obras Deus preparou para que nós andássemos nela, tá bom? Mas, repito, ninguém por fazer obras, né, será salvo, né? Porque uma pessoa ela pode fazer todo o bem, né, mas não ter nenhum compromisso com Deus, tá? Então tem muitas pessoas que pensam assim, eu faço o bem, eu vou ser salvo porque eu nunca trafiquei, nunca roubei, nunca prostituí, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Então não é por obras, é por isso que está no versículo, vós sois salvos pela fé, tá bom? Isso não vem de vós, é dom de Deus, tá? Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Já imaginou quem nunca entrou dentro da igreja se salvar, quem nunca fez um trabalho missionário por Cristo, que nunca sentou para aprender a respeito da sua palavra, ser salvo só porque dava prato de comida ou porque dava veste para quem não tinha, ser salvo? Esse Deus seria justo, sendo que a Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Está entendendo? Então o meio de salvação é Jesus. Mas voltando aqui a Noé, no capítulo 6 a gente vemos que a gente observa, né, na verdade, perdão, a gente observa que Noé foi justo diante de Deus, né? Ele foi justo. E no Antigo Testamento, quando Deus ele dá a ordem para Noé ele construir a arca, Noé constrói a arca sem questionar pela fé, mesmo sem antes ter chovido, porque nunca choveu. A primeira vez que vai chover dentro da Bíblia é o dilúvio, tá bom? Então, aqui Noé ele faz algo pela fé. Então a gente percebe que a humanidade no período de Noé estava decaída, né, indo para um caminho errado, e Noé, porém, seguindo, né, aquilo que Deus se agradava, tá bom? Então, resumindo, a salvação ela não vai ser por obras, mas a salvação ela vai ser pela fé que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então que nessa tarde que você possa receber esta palavra e saiba, tá? Que ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos pela fé mediante em Cristo Jesus, aquele que é a verdade, o caminho, a vida, tá? E se nós quiséssemos ir até Deus, tem que ser por intermédio dele. Não existe outro caminho para o céu a não ser Jesus, tá bom? Então que nessa tarde Deus ele possa te abençoar, tá? Compartilha, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, tá bom? Eu peço a sua compreensão, nos ajude a crescer, nos ajude a compartilhar essa mensagem para a glória do nosso Deus, tá bom? Que Deus vos abençoe.